Então, em primeiro lugar, quero agradecer aqui meu parceiro Obrigado. Tamo Reuter junto. Graço, advogado, que inclusive era da área criminal. Da área E um criminal. criminalista respeitado. Da área criminal. E hoje está descobrindo novos mares. Não tem ninguém melhor do que você para falar sobre você. Então fale aí sobre quem é Reuter, sua trajetória na parte do direito criminal e hoje na área que você está se destacando aí, despontando, na minha opinião, e aqui eu não preciso jogar confete, disparando aí como uma das referências em Vamos tráfego nessa. pago para uma advocacia nichada. Vamos nessa. Me chamo Reuter Graço, né? Advogo já há 11 anos. Comecei minha carreira no direito criminal, para você ver, né? Fiquei 8, 9 anos aí atuando no direito criminal e me apaixonei por uma outra área do direito, que é o direito do passageiro aéreo, que o que é que acontece? Muitas dores eu passei com as companhias aéreas e decidi migrar para essa área. Vi um nicho muito bom, uma área que eu poderia escalar muito dentro do digital. E aí eu desenvolvi e fui caminhando por essa área. E hoje eu estou aí, hoje também como gestor de tráfego, né? Sou meu próprio gestor do meu próprio escritório. E a gente vai fazendo essa captação, essa prospecção de clientes dentro do digital, dentro dessa nova área, né? Ô, Reuter, e essa transição? Porque a área criminal, eu costumo falar assim lá com meus clientes. Falei assim, ó, não me chame para resolver um problema criminal, senão vai ficar preso você e eu. Mas a transição, porque o direito criminal ele é um direito muito específico, Muito né? Você tem um código de demais. processo penal, código penal, Com leis certeza. especiais tratando sobre determinados crimes. É um sistema, parece que ele é afastado, ele é separado do direito civil. Então, fala um pouquinho pra gente sobre essa transição do direito criminal para um direito que está relacionado com mais o direito civil, o direito do consumidor. Exatamente. O que acontece, né? O direito criminal, nós sabemos que é uma outra vertente, é um outro clima também, né? Lidamos muito com liberdade das pessoas, então assim, você tem que ter a sua busca intensa o tempo todo e a cobrança também do outro lado o tempo todo. Sempre fui apaixonado pelo direito criminal, muito apaixonado desde a faculdade, inclusive a minha OAB, o meu exame de ordem foi com o direito criminal, o direito penal, foi aprovado, apaixonado, segui meu caminho nisso, né? Faturei muito com o direito criminal, porém, em um momento da minha vida, em uma mudança também de alguns pensamentos meus, eu decidi, né, fazer essa transição para o direito do passageiro aéreo. E não foi uma transição tão fácil, né? Porque como você já está estabelecido dentro de uma carreira, dentro de uma posição, né, onde toda uma comunidade te conhece como advogado criminal, e você mudar para uma área totalmente afastada, é um pouco, né, um pouco, vamos poder colocar assim, um pouco difícil. Mas deu tudo certo. E não significa dizer que você não deu certo na carreira criminal. Porque Não, eu costumo falar pro pessoal, eu enfrento um pouquinho isso também, né? Porque eu venho aí ao longo de 24 anos trabalhando com direito imobiliário. Direito imobiliário é uma das áreas do direito mais complexas que você tem, porque você tem direito societário, você tem empresas fazendo fusão, você tem empresas se separando, você tem pessoas que querem, empresários de outros segmentos que querem investir no segmento imobiliário, aquisição, compra, incorporação, loteamento. Eu venho nessa área. E aí, as pessoas não entendem, falam, Gil, você que é advogado referência do imobiliário está saindo para a área do direito à saúde e aí não significa dizer nessa transição que deu errado no direito criminal, com mas certeza. significa dizer que você criou um outro propósito. Um outro Você encontrou propósito. numa outra área, num outro nicho, a oportunidade de buscar. Aí cada um tem seu encontro, né? Qual é o seu encontro? Onde que você pretende, se já não aconteceu isso, chegar quando você entra agora no ramo do direito mais voltado ao consumidor? Hoje a nossa busca lá no escritório é ser referência nacional, né? Dentro do direito do passageiro aéreo, estamos buscando isso e já estamos atuando hoje em 21 estados, né? Caramba! Faltando poucos para ter atuação completa em todo o Quem território agradece aí nacional. é o AB, que vai ter várias inscrições suplementares aí, né? Exatamente. Estou fazendo coleção de carteirinha da OAB, né? Também. Então foi isso, né? Como eu passo, eu viajo bastante, sou passageiro de avião, né? Sou passageiro aéreo, viajo bastante e eu vinha passando diversos dissabores com as companhias aéreas e enxerguei um nicho bacana para atuar.
Porque as pessoas não têm um nível de consciência do seu próprio direito dentro do direito do passageiro aéreo. Então, quando eu vejo que chega um cliente, um lead lá no meu comercial, eu percebo bastante que as pessoas perguntam: eu tenho direito a ser ressarcido por esse dano? Eu tenho direito, né, a ser ressarcido por um cancelamento de voo que me causou uma falta no trabalho, uma falta na reunião, né? Então, isso foi me dando uma vertente diferente dentro do direito. E eu fui me apaixonando, fui ficando inclinado e acabou que eu fui enveredando, como você mesmo falou, né? Não quer dizer que o criminal não deu certo. Muito pelo contrário, deu muito certo. Mas chega um momento que você vai também mudando os seus pensamentos. E foi o que aconteceu comigo. Então fica claro para mim que foi uma dor. Uma dor. Você passando. Eu também passei por vários problemas, viu? E acho que ainda vou continuar passando, né? Com certeza. Problemas com companhias aéreas. Atraso de voo, voos cancelados. Eu nunca esqueço, cara. Vésperas da pandemia. Não era ainda na pandemia. Teve um UFC. Eu adoro o UFC. Teve um UFC no Rio de Janeiro. Comprei passagem, comprei o ingresso, reservei hotel, algumas programações que eu fiz durante o período do evento para fazer no Rio de Janeiro. E aí, do nada, o voo foi cancelado. E não era pandemia ainda não, era um pouquinho antes da pandemia. Cara, foi frustrante porque eu perdi o evento, porque toda a minha programação, eu fiquei com uma sensação de frustração terrível. Isso. Aí entrei com um processo, depois você tem o dinheiro de volta, tem uma indenização, mas eu fiquei muito chateado porque eu perdi aquela edição do UFC Rio. Isso, que não vai voltar nunca mais. Que não vai acontecer nunca mais. E você cria uma expectativa, né? Trazer aqui um caso bem emblemático que aconteceu lá no escritório, para você ver. Uma neta, né, vinha para o velório da sua avó, aqui na Bahia, vindo do Rio de Janeiro para a Bahia, simplesmente cancelaram o voo dela, não realocaram ela para um outro voo que ela pudesse chegar a tempo. Ela perdeu, né, um momento ali que o seu ente querido. E aí, o que acontece? Então é uma lesão que não fica só na parte material, né? Então ela grava isso pro resto da vida. Ô, Reuter, quando o passageiro tá lá dentro do aeroporto, porque infelizmente eu me lembro que eu só fui receber um e-mail da companhia aérea no outro dia que o voo tinha sido cancelado. Mas na prática esse sofrimento, essa dor, ela é maior quando o passageiro, inclusive deve ter alguma técnica de tráfego para você direcionar seu tráfego na região só do aeroporto. Com certeza, com certeza. Os maiores aeroportos do Brasil estão tagueados lá, tá? Então veja, o passageiro está dentro do aeroporto. Ele chega lá e ele percebe que o voo dele foi cancelado. Porque tem situações que são diferentes. Uma é o cancelamento do voo e o outro é o atraso do voo. Sim, a gente vai falar aqui agora do cancelamento e depois a gente vai falar do voo, do atraso do voo. Mas no momento do cancelamento do voo, o passageiro está no aeroporto. Quais são os direitos dele e a quem naquele momento ele deve recorrer? Cancelamento de voo, por si só, ele já gera o direito ao dano, à indenização. Primeiro passo que o passageiro, estando no aeroporto, é se dirigir até o guichê da companhia aérea, solicitar a declaração de contingência. Esse documento ele vai versar o que aconteceu, o cancelamento do voo, né? Vai ser uma prova para o processo e a companhia aérea ela vai ter que te dar todos os seus direitos, né? 1 hora você vai ter que ter acesso à internet, 2 horas alimentação, 4 horas a mais hotel e também um meio de transporte para você se deslocar até o hotel, né? Então esses basicamente são os primeiros direitos que a companhia aérea ela tem que lhe oferecer, porque a ANAC já prevê isso também, entendeu? E aí ele se desloca até o guichê lá da companhia aérea e ele se apresenta à companhia aérea. E se a companhia aérea se negar? Porque geralmente eles, aquela parte da primeira hora, da segunda, da terceira hora não tem voucher de alimentação. Já passei por isso. Também já passei. Então, assim, se a companhia, normalmente elas fornecem. Algumas companhias aéreas, elas ficam mais resistentes. O que é que a gente propõe ao passageiro, né? Que não entre em atrito, solicite, caso negue, que faça uma gravação, informando que foi negado, ou automaticamente passa um e-mail
para a companhia aérea informando que teve seu voo cancelado, que se dirigiu até o guichê da companhia aérea e foi negado sua declaração de contingência. Isso também serve como prova. Então é importante ter esses direitos aí bem... Porque tem a passagem também, né? A passagem, A o cartão de passagem tá embarque. ali, o cartão de embarque, né? Que muitas das vezes a companhia aérea usa o próprio cartão de embarque do voo anterior para colocar você em outro voo. Então é bom ficar ligado também nisso. O Hilton, e o passageiro aéreo, ao receber esses benefícios que são garantidos pela ANAC a título de direito, isso diminui a possibilidade desse passageiro aéreo ele ter uma indenização em função disso aí? Não. Ele só está cumprindo o que a ANAC determina naquele momento ali para minimizar o dano, né? O dano ele já ocorreu. O atraso já ocorreu, o cancelamento já ocorreu. E se com esse atraso, com esse cancelamento, você vier a perder, né, uma reunião, um aniversário, como já aconteceu, né? Uma viagem com sua família ou uma viagem a trabalho que venha lhe causar um dano material, e aí você ainda consegue ainda agravar mais isso. E esses cancelamentos, a gente está falando aqui em nível nacional. Sim. E quando eu tenho esse cancelamento que esse passageiro ele está fora do país, se aplica as mesmas regras ou existe alguma regra suplementar nessa relação? Se aplica as regras para as empresas aéreas internacionais que possuem CNPJs no Brasil, para operar no Brasil. Quando ela não tem esse CNPJ, que ela é autorizada a fazer transporte aéreo dentro do nosso território nacional, aí vale as convenções de Varsóvia e de Montreal, né? Que aí é para voos internacionais. E a gente não consegue ingressar com ação se a empresa não tiver CNPJ no Brasil. O que é que a gente indica? Que você entre em contato com a companhia aérea, né? E aí seja aplicadas as normas de cada país, de forma administrativa. É porque a ausência do CNPJ da companhia aqui no Brasil, ela termina prejudicando encontrar essa empresa para que ela responda Com certeza, judicialmente, né? E nos casos aí a gente falou no caso de cancelamento de voo, mas eu acho Sim. que no Brasil o campeão de reclamação são os atrasos. A gente sabe que existem atrasos que estão relacionados a questões supervenientes. Nós sabemos que existem atrasos por questões próprias do risco da atividade das companhias aéreas. Fala aí pra gente um pouquinho sobre isso, sobre essa diferença, sobre os direitos. São os mesmos direitos do cancelamento? Como é que produz essa prova? Qual é o melhor momento de contatar um profissional? Quais são os meios hoje mais confiáveis? Porque, indubitavelmente, a internet hoje ela é uma excelente oportunidade tanto para advogados, quanto ela é uma excelente oportunidade para os clientes, os passageiros aéreos. Sim. Mas sabemos também que a internet é um terreno que esconde muitos profissionais que não são capacitados, ou pessoas que nem sequer são profissionais, mas tentam se apropriar desse momento aí de vulnerabilidade dos passageiros para aplicar golpes. Então, o que você diria? Para esse passageiro que teve o voo dele atrasado por mais de 2, 3, 4, 5, 6 horas, 7 horas, como ele pode se sentir acolhido sabendo do seu direito, buscando um profissional especialista, como é o seu caso, na internet, e de que forma ele pode fazer essa busca de maneira segura, não entrar em um novo golpe. Isso aí só aumentar a frustração e o sofrimento dele. Exatamente, né? A gente vê muito isso acontecer, né? Inclusive, eu recebo alguns clientes lá no escritório que já foram vítimas de supostos escritórios ou supostos advogados, né? Tem empresas também, algumas startups também que atuam nesse setor. O que é que a gente aconselha? Que você procure um advogado primeiro especializado em direito do passageiro aéreo. É totalmente diferente, nós atuamos dentro também da norma da ANAC, né? É totalmente diferente de uma atuação generalizada, né? A gente vai atuar aqui de uma forma específica. Quando você fala de atuação generalizada, você está se referindo a essas startups? Startups e também, como é que eu posso trazer para você de uma forma que você consiga entender? De uma forma que, vamos dizer, um advogado que não conheça realmente a fundo as normas da ANAC. O que é que rege o passageiro de avião ali? Quais são os direitos do passageiro de avião? O Código de Defesa do Consumidor ele não fala do atraso de 1, 2, 3, 4 horas. Quais são os direitos, né, do consumidor ali, do passageiro de avião, que a companhia aérea tem para com eles. Então,
é totalmente diferente a atuação. Então tem que ficar bem atento a isso. E quando for procurar um advogado, primeiro, procurar um advogado especializado, pesquisar no Google Meu Negócio. Eu falo bastante, né? Pesquisar, entrar em rede social, entrar no site, ver se aquele advogado realmente é atuante. Então, através hoje do digital, nós conseguimos, né, perceber isso. É muito fácil. Eu sempre falo, isso é importante falar. Porque assim, eu tenho certeza absoluta que ninguém quer retroagir ao tempo onde a gente não tinha internet. Então a internet, ela é, sem sombra de Com dúvidas, certeza. disparado hoje o melhor caminho para se buscar bons serviços, serviços atualizados, porque não tem barreira. Então nós, advogados e os clientes, mas nós, principalmente advogados, vivíamos limitados a um alcance regional. Muitas vezes um alcance da sua cidade, um alcance de uma região metropolitana, e fazia daquela região ali o seu habitat profissional natural. Sim. Né? E hoje, com a internet, você consegue, como você falou aqui, cara, eu estou atuando aqui em mais de 20 estados. Mais de 20 estados hoje. Né? Então veja, é um alcance absurdo. E esse alcance ele só é possível por conta da internet. Com toda certeza. Então você consegue alcançar pessoas, e como você é um que está se especializando, é uma referência no tráfego para advogados, que a gente vai falar sobre isso também, você hoje tem um poder na sua mão. Antes, você podia... Salvador hoje tem alguma coisa em torno de 3 milhões de habitantes. Sim. Hoje, com o tráfego, você tem uma ferramenta na mão que você consegue alcançar facilmente 10 vezes esse número. Muito, muito fácil, muito rápido. Você consegue segmentar o perfil de cliente que você quer alcançar. Então isso é uma coisa boa, né? E outra, você consegue alcançar esses advogados, esses clientes, sem estar ferindo nenhuma regra ética da OAB. Sim, com certeza. Né? Dependendo da forma com que você se posiciona, dependendo da maneira que você organiza seus criativos, e dependendo da copy, que é a escrita que você emprega naquilo ali, dependendo dos formatos que você elabora, de estáticos, de carrosséis, de reels, de story, né? Tanto para plataformas como Facebook, como Instagram, como TikTok, como YouTube, como Google, né? Então veja, tudo isso são conquistas que a sociedade como um todo teve. E, obviamente, a advocacia, por uma série de questões, ela parece que ela ainda caminha a passos lentos. Os advogados hoje, eles ainda vivem, em sua maior parte, uma mentalidade daquela velha advocacia fidalga, fundada, baseada em status, né? Onde o que gerava negócio era indicação. Tá, esse advogado, ele é filho de quem? Né? Com certeza. Esse advogado, então era o nome da família onde que fica levava. o escritório dele. Onde fica o escritório dele, não é? Exatamente. E hoje, como você falou, como você bem colocou aqui, a gente tem a possibilidade de buscar informações desse profissional. Se você pegar o nome Reuter Graço, colocar no Jus Brasil, você vai ter ali um recorte de número de processos que você atua, de lugares que você atende, e isso leva para o seu futuro cliente uma confiança. Você acessar o Google Meu Negócio e saber se de fato quem você está falando é daquela localidade, né? Então isso são algumas ferramentas que fazem com que... Porque a verdade, Reuter, e isso acontece na minha área também, o paciente de direito e acesso à saúde, assim como o passageiro aéreo, quando eles vão te procurar, e aí é interessante a gente falar sobre isso, né? Porque você tem na plataforma do Google uma plataforma de busca, e você tem no Facebook, no Instagram, conteúdos que vão atrás daquele tipo de... Com certeza. Mas na prática, o passageiro aéreo que está precisando do seu serviço, como o paciente de direito e acesso à saúde, os dois têm uma coisa em comum: eles estão em um momento de vulnerabilidade. Eles estão precisando, então eles vão buscar. Ou quando são alcançados pelo tráfego, através do Meta, eles buscaram de alguma forma. Eles se qualificaram dentro de uma segmentação que os alcança daquela forma. Mas eles têm em comum um andor. E você sabe que quando a gente está sobre o efeito de um andor,
nós estamos vulneráveis e suscetíveis a bons profissionais, como é o seu caso, e também suscetíveis a golpistas. Então é importante você trazer essas informações de como ser identificado, de como verificar a veracidade daquelas informações, para que efetivamente aquela pessoa não esteja dando um passo em falso. E assim, a gente precisa fortalecer isso, Reuter, por quê? Porque o passageiro aéreo bem informado, o paciente do direito e acesso à saúde bem informado, ele não vai perder tempo, ele não vai ampliar o seu prejuízo e potencializar a sua dor. É sobre isso que a gente precisa construir. A advocacia moderna, a advocacia que se preocupa, como você falou, Sim. tem que conhecer as informações, os direitos, que muitas vezes não estão vinculados a um código legislativo, Isso. mas a um normativo da ANAC. Exatamente. Entender como funciona o processo interno administrativo. A busca desses profissionais que, além da procura do conhecimento material, também tem desenvolvido um conhecimento estratégico, que é o conhecimento dentro da internet, através do tráfego, através do alcance. Fala aí pra gente, e provavelmente muitos advogados vão estar assistindo esse conteúdo. Hoje, majoritariamente, eu tenho recebido na minha... Eu acho que até por força do lançamento da mentoria, Sim. da mentoria MEC em Direito e Acesso à Saúde, eu tenho recebido um número maior de seguidores que são advogados. Então, Sim. provavelmente, esses advogados vão estar assistindo também. E eu vejo também no seu perfil que você também está tendo uma movimentação estratégica. Sim. Dentro de algo que você já revelou, tem uma habilidade extraordinária, que é o tráfego. Eu vejo um movimento dentro do seu conteúdo voltado para entregar conteúdos para colegas relacionados ao tráfego. Então fala pra gente como se deu essa virada de chave de sair do advogado tradicional orgânico, né? 100% do cartão, orgânico, 100% orgânico, do cartão de visita, para chegar hoje no perfil do advogado digital. E que assim, a escalabilidade é absurda. Total. Fala pra gente como é que foi essa transição. Vamos lá, né? Eu também vim dessa advocacia, né? Essa advocacia aí orgânica, essa advocacia tradicional, que era aquela boca a boca, né? Como a gente chama. E fui para uma advocacia totalmente escalável, onde eu consegui atingir milhões de pessoas. Mas eu sempre falo uma frase: tráfego pago por si só não vai fazer milagre. Você não vai vender. Perfeito. Você não vai vender. Muitos advogados me procuram, colegas de profissão, falam: Reuter, eu estou pagando a um gestor de tráfego, mas eu não estou fechando contratos. É uma dor muito grande. E eu respondo da mesma forma: você só está pagando ao gestor de tráfego? Então você não vai fechar contrato. Você só está apenas fazendo o tráfego. Existe uma tríade, né, que eu chamo, né? Existe a comunicação, existe o tráfego e existe o seu setor comercial. Primeiro eu pergunto: como é que está a sua comunicação? Sua copy, sua escrita persuasiva. Você está fazendo de maneira correta? Porque não adianta você também, Gil, ter um tráfego bem feito, uma segmentação bem feita, se o seu anúncio, se o seu criativo está comunicando a um outro público. Não vai chegar leads qualificados, não vai chegar clientes qualificados para seu comercial atender. E também não vai adiantar você fazer um bom criativo, não ter uma segmentação boa. E também não vai adiantar você ter um bom criativo, fazer uma boa segmentação, sendo que seu comercial ele não é treinado para fechar. Então, não é só tráfego pago como a maioria vem pensando, e é por isso que vem tendo essas frustrações direto. Ah, Reuter, meu tráfego não está funcionando. Não é o tráfego que está funcionando. Na verdade, algum desses pilares não estão funcionando. Porque por si só, o tráfego não vai só fazer um milagre dentro do seu escritório, entendeu? E essa transição foi bem interessante, né? Eu sou muito curioso, então comecei a estudar sobre tráfego pago e via a potência do tráfego pago, né? Tanto que eu hoje fecho de 80 a 100 contratos mensais. Absurdo. Em todo o Brasil, né? Brutal. Físico, o atendimento presencial seria impossível eu atender ali. Hoje eu recebo de 15 a 20 leads por dia. Leads qualificados. Imagina, né? Vamos falar segmentação, isso. né? Leads qualificados. Então, tem um time comercial que atende todo esse público.
de forma presencial, jamais eu ia conseguir atender 20 pessoas no dia. Impossível, né? Humanamente impossível. Então, a gente tem uma ferramenta que a gente consegue escalar, mas tem que escalar de forma correta, né? Sem essa ferramenta em mãos, hoje, eu acredito que em 2 anos, a advocacia tradicional, ela não vai mais funcionar. Perfeito, perfeitamente. Eu lembro, assim, a título só de curiosidade, que eu encontrei com o Reuter em janeiro de 2000, Do ano passado. janeiro de 2023. Foi janeiro, foi fevereiro. Falar sobre isso. E aí, eu cheguei, eu tinha ido passar uma semana, eu acho, um final de semana na casa do meu tio, né? Lá em Itaparica. Eu não conhecia a Reuter. E aí, quando eu cheguei lá, e eu, cara, ali tinha sido, assim, a minha cabeça tava pegando fogo. Tava explodindo, minha cabeça tava explodindo. E aí Por quê? você fez a minha também para fogo. Mas é porque palito de fósforo que tá saudável, quando encosta no outro, né? O negócio pega. Porque também foi mérito seu, né? Eu vou fazer uma ressalva, posso? Claro. Quando você me apresentou, né, o que você vai explanar aí, eu falei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo com a minha advocacia? Onde é que eu estou atuando? Cara, velho, foi fantástico aquilo ali, Reuter, porque, ó, em dezembro, eu tinha ido num evento em São Paulo. O evento era, eu não me lembro agora, acho que era o Caminho para 1 Milhão, era o Método Euro, uma coisa assim, não lembro exatamente como que era o nome, era Método Euro. Então eu tinha ido para São Paulo, me incomodava muito eu ver vários advogados falando sobre algo que eu não entendesse. Então aquilo ali me deixou incomodado. Eu falei, não, eu quero entender isso. Só que para a gente entender isso, a gente precisa ir para onde as coisas acontecem. Então onde é que as coisas acontecem? São Paulo. Quando eu cheguei lá em São Paulo, eu vi cerca de 300 advogados e eu não vi um único advogado da Bahia. Eu fiquei incomodado. Eu falei, cara, não é possível. Não é possível que só tem eu aqui da Bahia. Não é possível que todo mundo tá adormecido para essa realidade. E eu vendo insights sendo trocado ali. E assim, na maior parte deles não falava de direito. Porque a gente estava habituado também. Você deve certamente passou por isso. A gente passou toda a graduação, depois uma década de advocacia prática, fazendo curso para aprender sobre direito criminal, sobre direito imobiliário, sobre incorporação, sobre isso, sobre aquilo outro. Mas a gente não aprendeu nem na faculdade. A gente não aprendeu fora da faculdade, nos primeiros 10 anos da advocacia, como fechar um negócio. Você falou da tríade, né? Comunicação, tráfego e comercial. E o comercial. Né? É o marketing, gestão e vendas. Né? Marketing, gestão e vendas. Então a gente não aprendeu a vender. Não aprendeu a vender. Aí você sai da faculdade e vai aprender mais sobre direito material, sobre direito processual. Só que tem um detalhe. Você aprende isso, mas se você não tiver o cliente, você não tem a quem entregar. Então tá faltando alguma coisa nessa tríade aí, que é o cliente. Aí eu via, olha só, eu sempre me incomodava com isso. Hoje não mais. Mas eu sempre me incomodava com as pessoas falando, olha, no Brasil agora são 1.300.000 advogados concorrendo. Eu falo, cara, não é possível que uma profissão tão fantástica como é do advogado, que é aquela profissão que ele representa o cidadão indefeso diante do Estado, é a fala, é a voz da sociedade, tenha que se preocupar com concorrência. Eu não aceitava isso, Reuter. Eu falei, não, eu tenho que ir para lá, porque eu preciso entender com uma forma de escalar esse negócio. Eu nunca aceitei, eu sempre falava isso com os meus sócios, alguns entendiam, outros não. Eu nunca aceitei a advocacia ser tratada de forma diferente de um negócio, de uma empresa. Com certeza. Eu não estou falando de mercantilismo, eu não estou falando de questão meramente comercial, né, simplista comercial. Eu estou falando de pensar como uma empresa departamentalizada, segmentada, com propósitos definidos, com missão, com valores. Então eu fui para lá e eu via as pessoas falando da advocacia como uma empresa, como uma grande empresa, pensando em estratégia de prospecção, gestão, Reuter, gestão, amigo. Eu fui
contratar o meu primeiro software de gestão, porra, 3 anos. Não faz sentido isso. Onde eu tava, Reuter? Onde você tava, cara? Que a gente não via isso. Eu me pergunto isso também. E onde hoje muitos advogados estão. Estão. Eles estão tão... Ó, é um ciclo, sabe aquela corrida dos ratos? Sim, com certeza. Na corrida dos ratos, eles estão tão preocupados em fazer a mesma coisa para pagar as contas no final do mês. E eles esquecem da gestão. Então o advogado hoje ele está preocupado. E veja, eu não estou fazendo crítica ao advogado, porque assim, o dinheiro que você não ganha está no conhecimento que você não tem. O cliente que você não fecha está no conhecimento que você não domina. E eu não estou falando de direito. Eu estou falando de estratégia. Eu estou falando de negócios. Eu estou falando de mentalidade. Então não é crítica ao advogado. Porque eu fui ele. Eu fui um deles. Sim. Há um tempo atrás. Você foi um deles. Há bem pouco tempo atrás. Sobre um conhecimento. Porque uma das coisas que me chamou a atenção em você foi o seguinte. Você sentou do meu lado. Reuter sentou do meu lado. E falou, eu com o Mac aberto, ele, velho, o que é que tu tá fazendo? Aí eu falei, é um fluxograma. Foi. É um fluxograma que vai me mostrar aqui toda a jornada do cliente dentro do meu negócio, desde a prospecção até aqui. Então eu preciso entender onde esse cliente tá, para quando esse cliente chegar, efetivamente, esses gargalos eu não precisar passar. Aí o Reuter, mas e como é que vai acontecer isso? E como é que vai acontecer aquilo? Cheio e como é que... de perguntas. Eu falei, meu irmão, você tá no lugar certo, porque eu tava com a minha cabeça estourando. Não é detalhe, eu cheguei de São Paulo, eu nem desarrumei a bagagem. Na outra semana fui para Brasília, participar de uma outra imersão, de um outro mastermind. A brincadeirinha foi mais de 60 mil reais em 2 meses, só de mastermind e mentoria. Quando eu falo isso pra galera, você tá doido? Eu falo, pois é. O que eu ouço hoje. Você ouve hoje, né? Demais. Só que tu tá lá na frente, irmão. Com certeza. Hoje, fechando 3 anos aí de aplicação no digital, são mais de 300 mil reais investidos. Eu já tô separando mais 50 ali para 2 coisas que eu tô olhando lá na frente. Aí eu falei, Reuter, aí eu tinha acabado de chegar de Brasília e olha só que situação interessante. Eu tava encantado com o direito e acesso à saúde. E o direito e acesso à saúde para as pessoas não perderem o fio da meada, né? Eu vinha de uma trajetória do direito imobiliário e uma trajetória no direito imobiliário muito bem sucedida. Sim. Atendendo clientes em todo o país, fazendo um volume de negócios absurdo. Porque para você ter uma ideia, Rio, tem uma incorporação imobiliária hoje. Ela é estimada no empreendimento médio em torno de 50 a 60 milhões de reais. Então eu fazia 4 por ano. Então eu estava envolvido ali com quase meio bi de negócios sendo realizados, com uma responsabilidade absurda. E você ganha percentual em cima disso. Então você tem um bom ganho. Então quando eu fui para a advocacia de acesso à saúde, eu ainda tenho hoje no meu escritório um núcleo imobiliário e eu estou apaixonado há 2 anos e meio pelo núcleo de acesso à saúde, porque, você sabe, há 2 anos e meio meu filho de agora 4 anos, foi diagnosticado com a síndrome do espectro autista, nível 2 de suporte. Então, naquele momento ali, eu vi o seguinte, cara, não adianta nada o dinheiro todo que eu ganhei. Não vai adiantar porque, primeiro, que o autismo não é doença. Sim. Se não é doença, logo não tem cura. Como é uma condição, vai acompanhar ele o resto da vida. E eu preciso fazer tudo o que cientificamente for possível, estiver disponível para minimizar os efeitos do autismo nele, para que ele se torne um adulto autônomo, o mais autônomo possível. Então comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar, eu vi que tinha outros pais, um universo maior ainda, na mesma situação que eu. Então eu comecei a compartilhar informações. Ainda faço isso hoje. No meu Instagram, Sim. Você pode olhar lá. No meu Instagram eu não vendo nada. No meu Instagram são informações. Existe uma troca genuína e generosa de informações para pessoas que, assim como eu, encontraram a dificuldade no autismo, mas também encontraram a oportunidade ali de fazer Sim. de um limão uma limonada. Então, a partir dali, eu comecei a me conectar com outras pessoas. Me conectando com outras pessoas, eu fui vendo que existiam outras dores, porque o autismo ele vem, mas ele traz consigo uma caixinha de surpresa com outras comorbidades. Então você tem ali
autistas que têm dificuldade de falar, talvez autistas que não falam, Sim. desenvolve TDAH e uma série de outros problemas, né? E nesse meio tempo, eu me deparei com pessoas também com diabetes, com problemas oncológicos relacionados ao câncer. E eu vi que era possível desenvolver um método que tivesse mais eficácia no resultado que se pretendia, que geralmente é o tratamento, né, as terapias, geralmente é o medicamento de alto custo, porque, por exemplo, você tem o câncer, a leucemia linfócita crônica, que é um câncer no sangue, que essa leucemia ela não tem cura. Pode ter um percentual de remissão, mas que ele pode também ser tratado através de terapias, ele pode ser tratado através de medicamentos, como é o caso do medicamento chamado Calquence, que ele tem como base o acalabrutinib, que é um medicamento Sim. que ele, olha que genial a inteligência humana, ele trava a evolução do câncer. Ou seja, Interessante. ele, em alguns casos, pode haver cura, mas na maioria dos casos ele paralisa a evolução do câncer. Cara, essa é a melhor notícia que qualquer familiar que tenha, uma pessoa que tenha na sua família alguém com câncer pode ter. E eu percebi que a gente poderia, através de uma forma específica, buscar resolver essa dor dessas pessoas. Aí eu vi o seguinte, no olhar de pais, no olhar de mães atípicos, eu vi no olhar de filhos, de pais, de irmãos, de pessoas com câncer, o olhinho dele brilhando assim, mostrando que eles tinham esperança. Acabou, velho. Eu falei, não, eu cheguei aqui, Luca veio na minha vida no momento certo. Eu sempre falo isso. Eu estava aqui fazendo um podcast com uma médica há umas 2 semanas e eu falando para ela, falei assim, ó, eu não pedi um filho a Deus. Eu pedi Luca. Eu pedi Luca do jeito que Deus preparou ele para mim. É com autismo? Eu quero ele com autismo. É com dificuldade de se alimentar, seletividade alimentar nível hard? Eu quero o Luca assim. Se eu voltasse 1000 vezes no tempo para o dia em que eu pedi ele a Deus, que eu encomendei ele. Eu só digo assim, cuidado com o que você pede a Deus, né? Exato. Cuidado com o que você pede a Deus. Peça certo. Peça certo. Peça certo. Peça certo. É. Então, eu pedi a Deus um filho que me devolvesse a capacidade de ter estímulo, motivação para voltar a trabalhar em alta performance. Por quê? Porque eu já tinha ali alcançado um nível surreal. Nível muito bom na advocacia. Muito bom na né? advocacia, de dinheiro, de reconhecimento, de respeito. E aí eu cheguei em um platô que eu pensei assim, cara, é só isso aqui? A partir daí eu desenvolvi outros projetos artísticos de ajudar crianças e tal. Mas mesmo assim eu sentia um vazio. E eu sentia falta de motivação para continuar advogando em alta performance. E aí eu parei com Deus. Eu lembro do dia, dezembro de 2017. Sentei, orei para Deus, na véspera do Natal. Falei, Senhor, eu não posso, eu sou jovem, eu não posso achar que é só isso a vida. Eu preciso que o Senhor me dê uma motivação, algo que me faça levantar da cama, algo que, enquanto eu tiver vida, olha o que eu pedi a Deus. Deus caprichou, Deus caprichou, mandou Luca, velho. Então eu percebo que nasceu juntamente com o Luca um propósito na sua vida. Pois né? Aí, quando eu fui quando eu vim em fevereiro que eu fui em Brasília, o único advogado que estava em um evento realizado pela Sociedade Brasileira de Diabetes era quem? Eu. Eu falei, tinha uns médicos sentados do meu lado, né? Aí eles falavam assim, e vem cá, e você é médico da onde? Aí eu, cara, eu não sou médico. E o que você tá fazendo aqui? Eu falei, sou advogado. O que você tá fazendo aqui? Eu falei, buscando informações para os meus pacientes. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Uma semana depois eu tava com você na ilha. Aí foi onde a coisa começou a pegar fogo mesmo. Que eu cheguei com a cabeça estourando. E aí eu lembro que minha avó falou assim, não, vá pra lá que você vai conhecer o marido de Mari. Aí ele é advogado também. Eu falei, que bom. Só que acho que você enfrenta isso hoje. Você tem colegas advogados que lhe admiram, que querem modelar o que você está fazendo, e tem aqueles incautos que só criticam. Então a gente não entrega
pérola a porcos. Se a pessoa Com não certeza, quer, com certeza. é assim ou não é? Com certeza, com certeza. Se a pessoa não quer receber um conteúdo de valor que vai mudar a vida da pessoa, porque você é testemunha disso, então você se cala. Então quando eu cheguei lá que eu vi você, me chamou logo a atenção. Você puxou a cadeira, sentou do meu lado e falou, velho, o que é isso? Como é isso? E começou a pergunta. Eu falei, rapaz, esse cara aí vai longe. Esse cara é brabo. Né? Esse Acho cara. que eu te fiz umas 100 perguntas em um Esse intervalo cara é de 1 hora. Esse cara é bruto. Eu falei, e aí, veja bem. A oportunidade bate na porta de todo mundo. Pode ter sido ali um desígnio divino. E eu creio que sim. Com certeza. Também eu sempre creio que sim. Também. Só que tem um detalhe, Reuter. Se você saísse dali, como a maioria das pessoas fazem, seria só um conhecimento esquecido na sua memória. Mas você saiu dali, na semana seguinte você já estava me mandando um link de mentorias que você já ia comprar. Então, meu velho, o mérito é seu. 100% seu. Valeu. E é uma história interessante, porque ali foi um momento da minha, que chamamos de virada de chave, né? Naquele momento que eu te encontrei, até falei a você, né? E sempre sou grato, porque você me apresentou, como você mesmo falou, você veio de 2 mentorias, sua cabeça estava fervendo, eu acabei sendo beneficiado, né? Eu peguei, aproveitei também a sua disponibilidade, de você estar ali me ajudando, me mostrando o caminho, né? Anotei tudo, não estava entendendo nada, vou te falar a verdade. Não estava entendendo nada que você estava falando. Tanto é que eu falei com Mariana, que é minha esposa, falei com ela. Falei, rapaz, não entendi nada, mas vou pesquisar. Porque aquele seu fluxograma ali deu um nó na minha cabeça. Eu falei, gente, como é que acontece isso? Fluxograma, organograma, na advocacia, o que é isso? E eu não entendia absolutamente nada. Aquele momento, realmente... Né? Ali foi a minha virada de chave. Você foi um ponto chave. Então existe hoje, né? O antes de Gil, depois de Gil, né? Então legal, foi muito bacana. Logo naquela outra semana eu me matriculei, né, em uma mentoria lá em São Paulo. Viajei, fui conhecer mais sobre o marketing digital, sobre gestão, sobre vendas, né, para a advocacia. Então, assim, mudou totalmente a minha vida. Eu lembro que eu levei para o meu sócio a ideia e ele meio que, né, não acreditou no primeiro momento. Eu até comentei com você. Foi bem difícil eu ir convencendo ele que a advocacia e que o mundo tinha mudado. Não só a advocacia, o mundo mudou. Tudo hoje mudou com a chegada do digital, né? Após a pandemia, isso foi, né, isso aí foi latente, né? Acelerou muito. Então, as pessoas... Hoje, quando eu comento, algumas ainda não acreditam. Quando eu falo, né, ó, hoje eu fecho de 80 a 100 contratos no mês só pelo digital. Não estou falando nem do orgânico, só de uma área do direito, fora as outras áreas que a gente atua lá no escritório. E aí, as pessoas, como assim? Como você faz isso? Como é que atinge esse número de pessoas? Como? Sempre como. E aí, o que é que vem aquela coisa? Não adianta você saber se você não executa, né? Perfeito. A execução é a chave do sucesso. Você tem que obter o conhecimento, mas também executar. Não adianta você ter aquela obesidade mental, né? Perfeito. Que aí você é conhecimento, aquela obesidade mental e você não executa nada. Aquilo ali vai lhe cansar e você vai desistir. Mas também tem uma outra vertente. É bom você ir sabendo o que você vai fazer. Porque no digital é totalmente diferente de você atender de forma presencial. Então, muitos advogados desistem, como eu já conheço alguns, que tentaram, né, ingressar para fazer essas campanhas dentro dos gerenciadores de anúncios, através de tráfego pago, atendimento, e não levaram adiante, porque se frustraram, porque não conseguiram resultado, porque eles estavam fazendo da maneira errada. Não é só executar, tem que executar também da maneira correta, né? Ter toda uma estrutura, né? Foi como você falou, a advocacia, ela mudou totalmente. Então, se você ficar parado, se você não acompanhar as mudanças, infelizmente, né? Eu acho que o sucesso ele vai passar longe de você. Perfeito. Quando você fala assim, não é uma receita de bolo. Não. Perceba bem, as pessoas hoje, elas buscam resultados rápidos. Se você quiser, crie uma campanha. Se você quiser pegar o maior número de pessoas, é só você criar uma campanha e prometer para eles algo que eles desejem muito de forma rápida. Muito. E é aí onde muitos se frustram. E é lamentável. Eu sempre digo também. Eu falo assim, ó,
não é rápido, não é fácil e não vai ser barato. Mas dá certo. Muito certo. Não tem como. Até você sabe disso, né? Por isso que eu até convidei você. Não tem como dar errado se você segue rigorosamente o passo a passo. Então veja, nós não estamos falando de uma loja de pet. Nós não estamos falando de um açougue. Nós estamos falando de um serviço prestado por um advogado qualificado. A forma com que isso deve chegar ao cliente, na ponta lá, através do criativo, seja ele pelo Instagram, porque veja, quando o cliente te busca no Google, ele já sabe o que ele quer. Com certeza. Então ele já está ali, se ele estiver hoje em Belo Horizonte, ele vai buscar o que ele quer, provavelmente se a sua campanha não estiver segmentada para lá, ele não vai te encontrar. Mas aquele cliente que buscou ali no Google, ele sabe o que ele quer. Então, nós, advogados, devemos estar lá. Mas devemos estar também em outras plataformas, como é o Facebook, como é o TikTok, como é o Instagram. Porém, a forma é totalmente diferente. As pessoas, Reutem, elas querem comprar. Só que elas não querem ninguém para vender algo para elas. Você já teve a impressão de entrar numa loja de sapato e a pessoa vem atrás de você? Eu fico incomodado. Eu quero comprar. Eu quero até ser atendido. Mas eu quero ter um momento que eu tome a decisão do que eu quero ver. E muitas vezes o que eu vejo hoje, e que muito provavelmente não funciona, são anúncios maciços querendo te vender goela abaixo um serviço que talvez até você queira comprar, mas pela forma que ele se apresenta, se demonstra desinteressante. Com certeza. E eu vejo muito isso os erros muito nisso. Então, é muito fácil você chegar hoje no Instagram e ser atropelado por links patrocinados, a pessoa dizendo, poste todo dia, poste isto, poste aquilo, poste dessa forma, poste daquela forma. As pessoas, elas são regidas, incluindo nós, por comportamentos. E esses comportamentos, eles são direcionados através de gatilhos. E esses gatilhos são acionados por necessidade. Pode ser a dor, pode ser o desejo, pode ser a ambição. Então, as pessoas, elas estão ávidas a comprar ou a contratar serviços, mas a abordagem precisa ser uma abordagem que envolva e não que persuada, que seja persuasiva. Sim. Entende? Hoje, com o advento da internet, o próprio consumidor ele já está amadurecendo. Então, quem comprou em 2020, no auge da pandemia lá, não é mais o mesmo consumidor que compra hoje. Aquelas promessas vazias de, olha, eu vou te mostrar como você ficar milionário. Só que você não ficou. Exatamente. Só que você não ficou. E muitas das vezes, quem está te ensinando a ser milionário não é milionário. Não é milionário. Não é milionário. Eu vou te ensinar a ser um empresário de sucesso. Eu vou lhe ensinar a vender e ele mesmo não vende. Não vende. Eu vou lhe ensinar a ser um empresário de sucesso, mas você não é um empresário de sucesso. Você não sabe as dores. Né? Ano passado, eu digo isso com muita humildade. Né? Eu sou grato a todas as pessoas que passaram pelo meu caminho, passam ainda e me ensinaram algo. Alguns deles, nenhum deles é perfeito. Eu também não sou. Eu também não espero ninguém perfeito. Mas eu entendo que dentro da imperfeição de cada um dos gurus que passou pela minha vida, dos amigos que me ajudam a crescer, como é o seu caso também, porque você pensa que eu te ajudei? Não. Você me ajudou tanto quanto. E a gente continua se ajudando, porque a troca genuína ela é o tempo todo. É o tempo todo. É o tempo todo. E perceba que para isso acontecer houve uma mudança fundamental. A mudança de mentalidade. Porque, Reuter, se você não muda a mentalidade, quando você falou sobre o seu sócio, né? Na verdade, não é que ele não acreditou, é porque a mentalidade estava meio travada por crenças que a gente aprende desde pequeno. Não é culpa dele, não é culpa sua, não é culpa minha. Tipo, a gente se culpa hoje de não ter visto isso logo há 10 anos, né? Com certeza. Mas é uma culpa que a gente não deve ter, porque a nossa mentalidade ela teve fechada. Mas quando há essa mudança de mentalidade, Reuter, perceba bem,
De plano, quando um advogado se depara com uma tese nova, a primeira coisa que ele fala é o quê? Natural isso. Não, eu não vou participar para ninguém, porque deixa essa tese só comigo aqui. Exato. É mentalidade. A mentalidade nossa hoje é o quê? Eu vou compartilhar. Compartilhar o conhecimento. É o sentimento de todo. comunidade, né? Fala assim, cara, eu vou te compartilhar aqui. Eu já cansei de vezes que algumas pessoas... Esse último evento que eu fui para São Paulo, que eu dei uma palestra lá em São Paulo agora em dezembro, eu lembro que chegou dois advogados assim, o Kelps, se estiver assistindo, um abraço para você, Kelps. E aí eles falaram assim, Gil, eu posso botar meu celular aqui e gravar aqui um bate-papo com você? Eu falei, claro, pô. Você não vai se incomodar, não? Tipo, como se eu fosse me incomodar de entregar algo que, de forma abundante, eu tenho recebido. Né? Eu lembro que esse ano de 2023 foi um ano maravilhoso, assim. Que bom. Eu quase que quintupliquei o meu faturamento de um ano, de 5 anos em um ano. Quase. Faltou 700 mil para bater a minha meta de 5 milhões de reais. Faltou 700 mil. Perfeito. E aí, eu fiquei, assim, pessoalmente eu estava frustrado, porque eu falava, poxa, eu queria bater, mas o ano acabou rápido. O ano acabou rápido, eu não bati. Mas quando eu olhei para ele, porque a gente tem um hábito de não agradecer, né? O que a gente... Quer dizer, em vez de agradecer 4,3 milhões, eu tô reclamando de 700 que faltou, pô. Então, olha nossa, né? Mas aí, veja, o Mastermind que eu participava, que agora eu tô em outro, mas é do mesmo grupo, né? Eles auditam. Eu lembro, eu tenho um grupo, né, no Telegram, onde o nome do grupo é Faturômetro. Então é auditado ali o faturamento dos escritórios, né? Até para você chegar no final do ano e receber sua placa de 1 milhão, de 2 milhões, de 3 milhões, de 4 milhões. E aí quando eu ia lançando, eu sempre, a minha forma de apresentar no faturômetro é diferente. Eu fazia o quê? Eu abria o extrato bancário, fazia um vídeo e mostrava do ano todo até aquele dia ali. Então eu jogava lá no grupo. Então o pessoal fala assim, Gil, quero te convidar para tu dar uma palestra em Gramado para um grupo de advogados, para você mostrar esse método. E aí, veja, quando eu estava em dezembro de 2022 em São Paulo, o que foi que eu percebi? Eu percebi que muitos advogados não faturavam nem R$2.000 por mês. Tipo, a galera tava começando, tava aflita. Porque tem essa galera também. E esses caras vão longe, porque esses caras não faturam e estão lá nesses eventos. Entendeu? Não tá acomodado. Já mudaram a mentalidade. Já mudaram a mentalidade. Que é a chave. Aí eu falei assim, cara, eu vou desenvolver um método, que o nome do método é Faça Você Mesmo. Que é um método que eu não tenho grana para pagar um marketing, uma empresa de marketing. Sim. Como é que eu faço isso? Eu não tenho grana para pagar um gestor de tráfego. Qual é o básico do tráfego, o básico do impulsionamento, com um criativo que converte, de alta conversão? E aí, eu não quero aparecer. Eu tenho vergonha de aparecer. Eu não gosto de falar frente às câmeras. Aí eu desenvolvi nesse método ferramentas. Não que eu desenvolvi as ferramentas, mas eu descobri ferramentas que podem ser facilmente utilizadas por inteligência artificial, onde você cria um criativo que você não aparece sua voz, uma ferramenta que te dá uma copy, que organiza o seu vídeo, ou seja, você faz a copy em uma ferramenta, depois você pega o resultado dessa copy, joga na outra ferramenta e te dá o vídeo pronto. Em 22 minutos, eu tava de Covid, deitado na cama, isolado de todo mundo, com o computador na mão. E em 22 minutos eu produzi um vídeo. Eu nem podia aparecer porque eu tava com a cara péssima. Eu desenvolvi um vídeo, eu fiz um vídeo em 22 minutos. Que esse vídeo com R$150 de impulsionamento, que você sabe que não tem segmentação quase nenhuma. Sim. A gente conseguiu mais de 108 mil visualizações, 45 contratos fechados da bomba de infusão de insulina, que tem uma média de honorários em torno de 18k, quase R$900 mil, com um criativo que eu fiz em 22 minutos, usando ferramentas e inteligência artificial e com R$150 de impulsionamento. E com a cópia adequada. Auditável e replicável.
Aí a galera enlouqueceu. Você tem que levar isso pra Gramado. Levei pra Gramado. Explodiu. O pessoal, não, você tem que levar isso pra São Paulo, que São Paulo a gente vai ter 400 advogados lá. Foi loucura, meu velho. Foi loucura, loucura, loucura. Você vê o poder da internet, né? O poder do digital. Cara, Olha só, mas assim, aí vem e volta a parte do tráfego e da comunicação. Provavelmente a sua segmentação estava aberta, mas o seu criativo estava comunicando as pessoas certas. perfeito. Não adianta, como a gente falou, ter o tráfego bem feito se a sua comunicação na parte do seu criativo está totalmente destoando do seu público. Então, provavelmente, seu criativo foi assertivo, a copy foi assertiva, sua segmentação aberta atingiu um grande número de pessoas. Perfeito. E aí você foi feliz, né? E parabenizar aqui por esse case de sucesso. E isso aí, eita, é estratégia. Eu tô falando para alguns alunos nossos aí da mentoria o seguinte: você foi para o direito do passageiro aéreo. No direito do passageiro aéreo, você tem hoje mecanismos que te apresentam estatisticamente números diários de voos em todo o país. Com certeza. E voos do país para fora e outros voos que vêm para o Brasil. E isso é um volume absurdo. Faz sentido isso que eu estou te falando? Totalmente, né? Você Totalmente. concorda comigo que então você tem uma demanda? Concordo. Ajuste sua copy, ajuste seu tráfego e você vai ter a bala de prata? Com toda certeza, né? Eu acho que é assim, né? Primeiro você não tem que fazer a oferta. Primeiro você tem que localizar quem precisa da sua oferta. O caminho contrário. O caminho contrário. Que muita gente primeiro cria o produto e vai procurar as pessoas. Está totalmente errado. É. Primeiro você acha o público e depois você oferece o seu produto. Então esse é o caminho contrário e que é o caminho que dá certo. E não é difícil. Não. Tem algumas ferramentas hoje, Reuter. Isso para você é novidade, eu acho. Tem ferramentas hoje que, olha só, hoje eu uso duas ferramentas que são ferramentas certeiras. A primeira delas, eu quero saber hoje o que estão perguntando. Por exemplo, eu vou trazer aqui um exemplo. O medicamento calquense, né? Mas tem outro, tem o Voxzogo, que é para outras síndromes, tá? Sim, sim. Mas veja só, eu pego hoje e eu vou pegar aqui um medicamento, o Voxzogo. O Voxzogo hoje tem um custo avaliado de R$1 milhão. Geralmente esse medicamento ele é destinado a pacientes que têm síndromes que genéticas que dificultam o crescimento do osso longo, né? Que é conhecido como nanismo. Sim. Então o Voxzogo é um medicamento que, para determinados tipos de nanismo, ele consegue aumentar a estatura, né, a parte óssea de alguns pacientes. Aí hoje eu quero saber o que é que as pessoas estão perguntando sobre esse medicamento no Google. Tem uma ferramenta que me mostra todas as perguntas, as mais perguntadas. A partir daquilo ali, eu desenvolvo um criativo respondendo aquelas perguntas. Com certeza. Aí vem a segunda ferramenta. Eu quero saber onde estão perguntando isso no Brasil. Nos últimos 3 dias, nos últimos 30, nos últimos 90, nos últimos 120. E eu direciono a minha campanha de tráfego com essas respostas para o local adequado. Para as perguntas que eu já detectei na outra ferramenta para aquele local adequado. Faz sentido para você que uma campanha dessa não tem como dar errado? Total, né? A primeira eu conheço. A segunda, quando acabar aqui, eu vou te contar. vou aprender mais uma vez, né? Uhum. Mais uma vez, compartilhando aqui nosso... Pois e é como a gente falou, primeiro você localizou a demanda, depois você fez a sua oferta. Sim. Né? A demanda, ela existe sempre vai existir demanda. Agora você tem que fazer a sua oferta adequada, né? O direito à saúde, eu acho, tenho quase certeza que para você no direito passageiro, a defesa desses direitos eles se tornaram propósitos de vida.
Eu costumo dizer que o direito e acesso à saúde na minha vida veio na hora certa. Porque minha advocacia está consolidada. Hoje, se chegar um cliente lá no meu escritório e dizer assim, doutor, eu só posso pagar R$ 200 por mês. Eu falo, então divide para 50. 50 eu posso. Porque Sim. é o propósito. É a missão. Não é mais o dinheiro. O dinheiro é justo qualquer profissional ser bem remunerado por aquilo que ele faz bem. Isso é uma outra discussão. Não estou falando sobre isso. Mas eu estou falando que quando você está nisso pelo propósito, o dinheiro não é um óbice para você atender o cliente. Aí, eu sempre falo pro pessoal, né? Gente, busque estratégias. Não vá alucinado de qualquer jeito, de qualquer forma. Não existe receita de bolo. Se aparecer alguém falando assim, ó, eu tenho aqui um método único, exclusivo, que vai fazer. Você percorreu aí 2 anos, praticamente, na sua trajetória. Acertou, errou, se frustrou. Então você pode mostrar o caminho Com certeza. que vai ser menos traumático. Mas não significa dizer que não foi traumático. Eu posso te dizer que o método, o caminho que eu apresentei lá, faça você mesmo, vai funcionar se todo mundo fizer aquilo. Mas o que deu errado, geralmente as pessoas não contam, né? Então, assim, mas houve coisas que deram errado. Mas eu sou grato a essas coisas porque foram essas coisas que me mostraram por onde eu não devo mais andar. Por onde eu não devo mais caminhar. Então, hoje, a nossa advocacia é uma advocacia de propósito. Por isso que eu até criei uma simbologia aqui, ó. Advocacia que salva vidas e hashtag advocacia humanizada. Porque não foi só uma mudança de prospectar o cliente. Não foi só redirecionar, não é só redirecionar uma campanha de tráfego. Não é só, também, tá? Mas não é só a copy de envolvimento, né? Sim. Porque lá eu sou absolutamente contrário no meu escritório a qualquer copy que seja copy persuasiva. Eu sou contrário. A nossa copy é uma copy de envolvimento. É uma copy que respeita o cliente. Eu nem chamo de cliente. Os clientes da gente de acesso à saúde a gente chama de paciente. É uma cultura que a gente está implementando nesse núcleo consolidado de advocacia de acesso à saúde. Bacana. É paciente. Para você ter uma ideia, Hilter, quando eu comecei a falar isso lá no escritório, o pessoal se assustou. Mas eu falei, ó, todo paciente nosso aqui, a gente vai criar um grupo exclusivo, com um núcleo de atendimento ao cliente, com um advogado responsável, comigo. Ele não pode passar mais de 8 horas sem uma resposta. Porque a gente está falando de saúde. Hoje, se a pessoa não tem uma resposta rápida, está voltado a um câncer, Sim. voltado a uma condroplasia, voltado a um autismo, a uma terapia, uma resposta de um processo, a pessoa fica com ansiedade. Ansiedade hoje é uma doença, né? Quantas pessoas estão sendo aí diagnosticadas com transtorno geral generalizado de Sim. ansiedade? Eu não quero fazer parte dessa ansiedade, eu quero diminuir isso naquele paciente. Então a gente criou uma cultura de criar um grupo de WhatsApp para cada cliente. É uma loucura, né? É uma loucura porque... muita gente. Mas a gente segmenta por advogado. Sim. Para dar essas respostas para os clientes. Isso é acolhimento. Isso é humanização. Eu quero bater minha meta de faturamento? Claro que eu quero. Mas eu quero bater mais ainda a meta de melhorar, de mudar profundamente a vida das pessoas. Aí faz sentido. Fora disso aí, eu vou voltar para a mesma crise existencial de 2017. Sim. Que o foco era o dinheiro, que o foco era reconhecimento. Essa fase passou. Esse Gil ficou lá para trás. Hoje, eu quero mudar a vida das pessoas. Eu quero que elas se sintam respeitadas. Eu quero que elas sintam a dignidade que está prevista lá na Constituição, né? Com certeza. Aquela dignidade, que é a dignidade que o seu passageiro também quer. Também. Então, O respeito, né? exatamente. Então é mudança de propósito. A mudança de propósito, hoje, unido com técnicas de marketing digital, de estratégia de tráfego, de um comercial aguerrido, um comercial arrojado.
Ainda preciso melhorar muita coisa. Eu acho que quem acha que não precisa melhorar nada, tá perdido. Mas eu acho que a gente já evoluiu bastante para uma advocacia que faz hoje, eu acredito que você vive isso na sua carreira, que te dá ânimo de te levantar todos os dias, de ler livros, trocar conhecimentos. A gente está indo agora em março. Você ficou até de me passar o hotel, não me passou nada ainda. Pra BH, né? Nem comprei a passagem. Um dos maiores eventos de tráfego pago. Um dos maiores eventos de tráfego pago do país. Eu tô indo agora, sábado, para São Paulo, participar de um evento chamado A Sala Secreta. É um evento para advogados que já faturam múltiplos 7 dígitos por ano. Eu estou indo lá emprestar a eles mais conhecimento, trocas, sentimento de comunidade. Né? Hoje eu me atrasei um pouco para vir para cá, porque eu estou... primeiro que eu estou apaixonado pela inteligência artificial. Inclusive eu estava dando uma aula um dia desse numa pós-graduação, e aí um aluno virou para mim e falou assim: professor, você não acha que a inteligência artificial vai substituir os advogados, não? Eu falei, vai, uma boa parte. Mas não vai substituir o advogado, porque a inteligência artificial ela supera o advogado. Mas um advogado que sabe manipular uma inteligência artificial nunca vai ser superado. Trabalhar em conjunto. Em conjunto. Aí quando eu estava saindo, né? Primeiro eu fui atender um cliente, ele pediu um parecer, eu elaborei o parecer todinho. Já no Visual Law, aquela visual mais... Sim. Que é uma coisa mais evoluída, né? Sair daquela coisa antiga. E aí no final, a cereja do bolo. Olha só que genial isso aqui que eu tô falando para você. É aqui o sentimento de comunidade. No final do parecer, no final do meu contrato, no final das minhas propostas comerciais, vai ter um avatar meu, que já está pronto. Inclusive, a gente está testando ele já. O primeiro documento emitido é hoje, é esse que eu estou te falando. Um avatar meu explicando o parecer em vídeo. Sensacional. Olha que surreal. Sensacional. Eu tô com um parecer escrito aqui. No final tem um link que eu posso clicar se for PDF, ou um QR Code se for um documento impresso, onde ele vai me levar para um vídeo que tem Gil, mas não é Gil de verdade, é um avatar, que é um cara igual a mim. Na verdade, eu acho que ele é melhor que eu. Explicando, resumindo o parecer. Interessantíssimo isso. Cara, a inteligência artificial tá aí para isso, amigo. Saber usar. Saber usar. Saber usar. As pessoas pensam, Hilton, os colegas da gente pensam que ChatGPT, inteligência artificial é só para você digitar ali, fazer uma petição, fazer um contrato. Meu amigo, hoje existe inteligência artificial aliada à jurimetria, aliado à estatística, que te direciona para qual nicho você deve atuar. De que forma? Qual o número de processos existentes daquela demanda? Qual é o percentual de procedência daquela demanda? Sim. Em que estados do Brasil essas demandas são mais... a procedência é maior? Ou seja, você hoje tem a capacidade de utilizar a inteligência artificial para criar uma estratégia de prospecção de determinados nichos. Faz ideia do que é isso? Faz ideia do que isso representa? Enquanto isso, o advogado está festejando hoje porque está perguntando, fazendo uma engenharia de prompt. Batendo um papo com o chat GPT para ele entregar respostas prontas que, inclusive, podem até ser discutidas, porque no direito, sim, diferente de outras ciências, 2 e 2 pode ser 1024. E o cara tá festejando isso, cara. Então, eu sempre falo, para minha audiência, falo para os meus alunos, falo para os meus amigos, falo para os meus colegas de mentoria. Todo mentor precisa ter mentor. Sempre tem alguém que está um degrau acima que eu. Então tenho que ter humildade para aprender com essa pessoa. Com certeza. É ou não é? Eu sempre digo para os meus alunos, os meus mentorados, eu falo assim para eles, gente, a tecnologia já chegou. Ela é uma realidade. A escolha é sua. Se você quer ficar estagnado e ser atropelado por ela. Porque a inteligência artificial não tem sentimento. Ela vai passar por cima, ela vai tirar o emprego de quem não evoluiu, de quem não se tornou essencial. E o somatório
de todas essas informações vão projetar você, já está projetando, para patamares que você jamais imaginaria isso há 2 anos atrás. Não. Imaginaria nem por um segundo, né? Se alguém me contasse antes daquele nosso encontro que eu fecharia contratos dentro do digital, atuando de uma prospecção de cliente totalmente diferente, eu não acreditaria naquele momento que eu viveria o que eu estou vivendo hoje, né? E com uma opção aí, né, variada, que você pode, como você mesmo trouxe, diversas inteligências artificiais, diversos sistemas, né? Hoje, para a gente ter controle dentro do nosso escritório, a gente tem que usar a inteligência artificial, tem que usar um sistema que você consiga, né, ali, direcionar suas mensagens para o advogado correto, para o setor correto, para o departamento correto dentro do seu escritório. Então, a tecnologia hoje aliada ao nosso conhecimento nos tornam diferentes, né, desses advogados que ainda, né, ainda não acreditam, que ainda não ingressaram dentro, né, desse novo mundo, que é um mundo surreal, né, é um mundo que você consegue realizar os sonhos das pessoas também, realizar os seus sonhos, né, o seu propósito, né, muda totalmente quando você vai para o digital. Por quê? Você deixa de atender 10 clientes e passa a atender 100, 200, 300 pessoas. E são 300 pessoas impactadas com a sua mudança. Perfeito. Com a sua mudança de mentalidade. Então você consegue, né, salvar, né, como você mesmo ali, salvar vidas, né? Perfeito. Né? Levar alegria para os pais. Eu vejo, sigo você e me emociono muitas vezes. Falo com você porque assim, o seu Instagram, você deixou bem claro, você não vende nada. Nada. Você o tempo todo trazendo a melhoria de vida das pessoas. Como você consegue trazer novamente, né, as pessoas para a vida? Porque muitas delas ali, quando chegam, muitas delas chegam até você, provavelmente, né, chegam arrasadas, né? E você devolve a alegria, devolve a vida, né? Porque você viver sem estar feliz, né? Sem estar de acordo com o propósito, né, nosso, que é alcançar nossos objetivos, fica difícil, né? Então, o seu papel dentro do direito e acesso à saúde é importantíssimo. Eu admiro muito, né? E também sou grato aqui, né, por ter te conhecido, né, fazer parte desse seu ecossistema, né, que é sua mentoria. Pô, isso para mim hoje é sensacional, né? Hoje foi a mudança na minha advocacia, se deu naquele verão. Pô, bacana, cara, bacana demais. Eu fico feliz demais, porque eu acho que isso faz parte da missão. Eu acho que não tem sentido a gente nascer, crescer, se reproduzir e morrer, como a gente aprendeu isso na pré-escola, né? Falo que é muito pouco isso, cara. É muito pouco. Olha, até hoje, eu não lembro de ter atendido famílias lá no escritório e essas famílias não chorem, não se... Sabe? Porque nós, pais atípicos, e aí quando eu digo atípico, não é só pai de autista, não. É pai de crianças especiais. Sim. De uma forma geral. A gente tem que ser forte o tempo todo. Porque a gente encontra dificuldade com o plano. O plano de saúde. A gente encontra dificuldade na escola. A gente encontra dificuldade na microsociedade que a gente mora, condomínio que a gente mora. A gente encontra dificuldade dentro da própria família, de aceitação, muitas vezes, de preconceito. A gente encontra dificuldade nos amigos, porque você tem um filho especial, certamente os seus amigos que têm filhos típicos, em alguns casos, eles se afastam. Sim. Então o tempo todo, nós pais temos que ser fortes para bater de frente com as dificuldades, para bater de frente com um plano que não quer fazer a adesão do seu filho, para bater de frente com um plano que não quer liberar o tratamento, para bater de frente com o custo de profissionais particulares para ter o diagnóstico assertivo. É o tempo todo guerreando. Então a gente tem que ser forte. E lá no nosso escritório, quando essas famílias chegam, é uma das poucas oportunidades que elas têm de desabar ali e não precisar ser forte. Porque eu vou ser forte por elas na luta deles. Entende isso? Isso não tem preço. Não existe. Isso é algo que me emociona, cara. Entende? O papel hoje que eu exerço dentro da advocacia que cuida de pessoas, da advocacia da área de saúde,
E agora, da mentoria, preparando outros colegas com essa mentalidade de zelo, de propósito, de cuidado. É surreal. Esse podcast que a gente está trazendo, eu trouxe a doutora Raquel Silvani, neuropediatra, profissional fantástica. Eu estou trazendo agora uma médica especialista com diabetes infantil, um nutrólogo, fonoaudióloga, fisioterapeutas, sabe? E o que é isso aqui? É você chegar para as pessoas que não têm condição de pagar uma consulta com essas profissionais e botar eles frente a frente durante 1 a 2 horas, tendo acesso a uma informação atualizada com profissionais competentes. Isso não tem preço, cara. Eu não tô vendendo nada. Você abre no meu Instagram, informação. É um serviço à sociedade. O meu Instagram teve uma mudança absurda, abrupta de conteúdo. Porque eu saí do conteúdo imobiliário para ir para um conteúdo de acesso à saúde. Não tem uma CTA ali dizendo assim, ó, me contrate. E não vai ter, porque não é esse o propósito. Sim. Não é o propósito. Entende? Eu falo assim pro pessoal, gente. Eu falo pro pessoal da mentoria e do mastermind, né? A luta da maior parte dos nossos colegas é para faturar 1 milhão. Eu quero faturar 1 milhão. Quero bater a meta de faturar 1 milhão. Bom, beleza. Aí eu falo para eles, ó. A construção dessa estrada, a construção desse trajeto que vai te levar a 1 milhão, você só vai fazer uma vez. Depois ela já vai ficar pronta, aquela esteira. Você só vai alimentar, trocar uma engrenagem ali, fazer o ajuste fino, mas ela vai continuar te gerando. Quando você incrementar essa esteira, Reuter, do caminho do 1 milhão, o segundo, o terceiro, o 4º milhão é uma consequência natural. Porque perceba bem, o tempo que você investe no conhecimento do tráfego te colocou num lugar hoje que tu tá à frente de muitos gestores de tráfego. Ponto. Você já fez esse caminho. Ele já tá pronto. Sim. Daqui pra frente o seu trabalho é de ajuste. Quando você me diz assim, Gil, eu recebo em média 15 leads por dia, aquecida. É uma esteira que você já construiu. O ajuste fino dessa estratégia com o seu comercial vai aumentar a velocidade de entregas. É natural que isso aconteça, Reuter. Com certeza. E isso vai te levar à ampliação do teu faturamento. Só que o que é que acontece hoje? A maioria dos nossos colegas não sabe do que a gente está falando. A gente tá, é aquilo que você falou. Eu não vou, como você falou, né? Eu vi tudo, não entendi nada, mas eu vou entender. Eu vou procurar. Essa é a diferença. Vou procurar a informação. Que você ficou inquieto. Você falou, não, eu vou descobrir isso aí. Nem pra saber se isso aí é uma balela. E vou te falar, naquela noite, eu vou falar, ser sincero, eu quase que eu não durmo. No celular, pesquisando. Eu falei, rapaz, amanhã eu já vou conversar com o Gil, mas pelo menos eu vou saber o que ele tá falando comigo. Porque foi como você falou, né? Você ficar perdido em uma conversa, né? Em uma conversa, pô, que conversa, né? Você poder colocar sua advocacia em outro patamar, né? Foi como você trouxe aqui, bem interessante. Você hoje eleva a consciência do seu público. Hoje eu me sinto muito honrado em elevar a consciência do passageiro de avião. Perfeito. Né? Elevar a consciência dele sobre o direito do passageiro aéreo que existe. Aquele transtorno, né? Aquela expectativa ali quebrada, né? De uma viagem em família, uma viagem internacional, muitas das vezes, que a pessoa fez aquela programação o ano todo e a companhia aérea, por uma má prestação de serviço dela, ela vai e lesa o consumidor. E o consumidor, muitas das vezes, eu lhe falo isso com propriedade, não sabe dos seus direitos. Então, isso é muito bacana. Quando você enxerga o direito dessa forma, que você está prestando um serviço para a sociedade. E eu lembro como você falou, se for apenas por dinheiro, nem venha. Nem venha, nem venha. Né? Então, o dinheiro ele é consequência do que você presta e você transborda na vida de outra pessoa. Então, se você tem essa síndrome de escassez, que você guarda tudo para você, pode ter certeza, você não vai prosperar. Não vai prosperar. Ou você faz alguém prosperar, para você prosperar, assim como você me fez prosperar, ainda mais, né? Na advocacia, nesse novo mundo. Então, eu vou e ajudo outros colegas também. Não é justo você me direcionar para um caminho bacana e eu guardar essa informação e falar, não, eu não vou
ajudar aos meus colegas, aos meus amigos, aos meus colegas advogados também a prosperar. Então, essa é a visão, né? As pessoas falam sem saber muitas vezes sobre a... E até existe uma abordagem religiosa sobre isso, né? Que é a lei do retorno, Sim. que é a colheita. Então você vai plantar coisas aqui hoje que você vai colher amanhã, né? Eu trazendo isso para uma discussão meio que científica, eu digo assim, você está vendo essa caneca aqui? Essa caneca bonita aqui do direito e acesso à saúde. Você está vendo essa pulseira aqui? Ganhou, também, claro. a minha tá aqui. Você está vendo essa pulseira aqui do acesso à saúde? Esses itens aqui, eles são magnetizados, eles têm energia. A quantidade de energia que ocorreu aqui para a produção dessa caneca, para pintura, para formar ela com a cerâmica, a quantidade de energia que tem no seu anel, no seu relógio, tudo dentro do planeta Terra, seja inanimado, seja vivo, ele tem energia. Essa é uma troca de energia. A menor porção, segundo a ciência, é o átomo, né? Sim. O átomo, se você quebrar o átomo, ele consegue expandir mais energia ainda, né? Em micropartículas ali, se você conseguisse dividir, você teria ali energia. Então tudo é energia. Então quando você faz assim, ó, eu recebi uma informação que está melhorando a minha vida, que está me fazendo prosperar, eu vou compartilhar isso com outra pessoa. Isso volta para você, cara. Quando você tem a mentalidade da escassez, você fica pobre dentro daquilo que você criou. E não tem nada que te empobreça mais do que uma mentalidade vazia. Uma mentalidade com receio de entregar para os outros aquilo que você recebeu naturalmente. E nessa jornada, Hilton, eu não sei se você já passou por isso, mas você vai passar. Qualquer um vai passar. Nessa jornada de construção, de conhecimento, de desenvolvimento profissional, de desenvolvimento pessoal, nessa jornada de mudança de mentalidade, faz parte do processo de crescimento você se afastar de muitas pessoas. Muitas pessoas, inclusive, que você julgava serem seus melhores amigos, serem os seus familiares mais próximos. Porque naturalmente, a vida vai se encarregar de separar e colocar cada pessoa no seu devido lugar para aquele momento que ela está passando. E é um processo traumático. É doloroso. É doloroso. É doloroso. Então, já falando em energia, pegando esse gancho seu, eu acredito muito em energia, né? E antes de chegar aqui, eu estava falando exatamente sobre esse assunto, sobre frequência. Você está em uma frequência na qual algumas pessoas não fazem mais, não acessam mais essa frequência. Não acessa mais. E é por isso a nossa busca, né? Por acessar sempre frequências maiores. Então, como você falou, o escasso eu tenho comigo, viu, Gil? O escasso ele não prospera. O escasso ele nunca vai prosperar. Porque seria muito injusto você não plantar e você colher. Perfeito. Né? Então, assim, a mentalidade escassa é uma mentalidade improdutiva. E eu venho mudando cada dia mais, ainda melhor, a minha frequência, a minha mentalidade. Porque tudo começa na mente, né? Perfeito. Se você muda a sua mentalidade, você muda tudo. E foi como você falou, é traumático. Hoje, eu até brinco, né? Hoje parece que eu vivo um pouco só. Né? O crescimento me fez viver um pouco só. Né? Então tem eu, tem minha esposa e a gente fala da mesma coisa. Ela é especialista em mentalidade, então eu tenho dentro de casa, né, algo que eu converso no meu dia a dia. E a gente fala muito sobre isso. Hoje a gente se sente um pouco só. Porque quando a gente vai conversar com pessoas que não estão na mesma frequência, né, não estamos aqui fazendo asepsia de pessoas, né? Não. Estamos falando de frequência, de energia. Quando a pessoa não está na mesma energia, na mesma frequência que você, dificilmente vocês vão conseguir se conectar. Né? Então, a mudança de mentalidade você trouxe aqui de uma forma muito bem colocada. Né? Então, você só cresce se você muda. Você só cresce se você transborda na vida de uma outra pessoa. Seja ele um seu colega de profissão, seja seu cliente ou seu paciente. Então, é importante mudar essa mentalidade de escassez. Né? Para quem está nos ouvindo aqui, que tiver essa mentalidade de escassez, por favor, mude agora. Né? E nessa trajetória, meus amigos, vai ser triste. Vai ser doloroso, mas muitas pessoas, muitas amizades, muitos familiares ficarão pelo caminho. E não é demérito seu,
e não é mérito dele, Sim. ou vice-versa. É o fluxo natural das energias. Isso, amigo, eu te digo de forma categórica. É absolutamente natural. É o que eu falo, você mencionou sobre isso, e assim, eu falei na palestra de Gramado, falei na palestra de São Paulo, vou falar agora de novo na palestra da Sala Secreta, estou falando na minha mentoria. Se a pessoa que quiser vir para essa área aqui de direito e acesso à saúde, olha, no Brasil, estima-se que nós temos 20 milhões de diabéticos. No Brasil não há estudo ainda oficial, mas se estima que temos 7 milhões de autistas diagnosticados. No Brasil, cerca de 700 mil pessoas são diagnosticadas anualmente com algum tipo de câncer. Tem demanda. Se você dividir, fazer a soma disso tudo e dividir pelo 1 milhão e 300 mil advogados do Brasil, não falta demanda só na área de saúde. Então não é sobre concorrência. Então não é sobre demanda. Mas se você quer vir para essa área pensando só no dinheiro, faça um favor. Não é para mim não. Faça um favor para a sociedade. Fique onde você está. Porque tudo que essas pessoas não precisam é de uma pessoa que só pensa no dinheiro. O dinheiro é consequência, vai vir. Aquilo que a gente falou aqui, frequência, energia, plantação, colheita, vai vir, é natural que venha. E talvez venha até mais rápido do que viesse em outros nichos. Sim. Dada a necessidade. Mas faça um favor para a sociedade. Se você quer vir para essa área aqui só pelo direito, pelo dinheiro, fique em casa. Atua em outra área, atua em outro nicho. Porque tudo que essas pessoas querem, Hilton, é serem respeitadas na sua dignidade, é serem acolhidas e terem tratamento humanizado. E eu brigo por isso. E o meu propósito é esse. Vou abrir agora uma mentoria. É a mentoria MEC. Mentoria voltada a direito e acesso à saúde, com foco em cirurgias, tratamentos e medicamentos de alto custo. Super nichado. Eu sei que vai mudar a vida de muita gente. Mas eu estou tão preocupado em mudar a vida dos meus mentorados quanto eu estou preocupado na vida que eles podem mudar lá na frente. Não faço nenhuma questão de que tenha mentorado que esteja só pensando em dinheiro. Se tiver, nem venha. Não vem, por favor. No meu formulário de aplicação já tem essa pergunta. Se você só está vindo pelo dinheiro, nem siga à frente. Porque não é esse o perfil de profissionais que a gente quer formar. Eu quero formar profissionais com consciência humana, que se identifiquem com o propósito. E aí eu tenho certeza que, somado ao conhecimento técnico que a gente vai aplicar ali, não tem como dar errado. É impossível dar errado, pô. Não tem como. Basta eu lhe dizer que a gente teve que pausar a campanha de diabetes, porque não estava dando conta. Hoje você vê o contrário, as pessoas querem botar mais dinheiro para vir mais, mas não adianta vir e você não ter capacidade de atender e acolher. Senão esculhamba tudo. Eu não quero. E o acolhimento ele é importante, né? Você que está aí nessa demanda de direito e acesso à saúde, né? Que a urgência e a dor é muito maior do que a dor do passageiro aéreo que já sofreu dano, né? Ali naquele momento. Mas o acolhimento ele faz toda a diferença. Eu vejo isso no meu atendimento, no meu comercial, porque assim, se tem um setor que eu acompanho de perto, é o meu setor comercial. Por quê? É uma cultura que eu estou criando dentro do meu escritório e fortalecendo a jornada do cliente aqui dentro, o acolhimento, a empatia, o atendimento, ele tem que ser totalmente diferenciado. Eu quero ser o melhor. Perfeito. Eu quero que o meu cliente ele não saia do meu escritório, ele queira voltar para ser atendido novamente. Perfeito. Né? É o que é chamado LTV. O LTV. Perfeito. O LTV. É quando eu treino minha equipe, eu falo, ó, eu quero que o cliente ele fique procurando um voo atrasado e um voo cancelado, mas não é pela indenização que ele vai ganhar, não.
é para ele ser atendido novamente pela minha equipe, para ser acolhido. Eu vejo vários depoimentos, se vocês quiserem entrar no Google Meu Negócio aí da Alta Graça, pode ver, você vai ver lá. Todos eles, 100% fala do atendimento. Perfeito. Então, é o acolhimento, né? As pessoas estão carentes disso, né? Então, não adianta você ir para a internet, ser só mais um, atender de qualquer maneira. Seu sucesso vai ser rápido. O atendimento ele é tão genial isso aí, que, assim, parece ser tão óbvio, mas no óbvio precisa ser dito, porque a maioria das pessoas erram na obviedade, né? Eu tava assistindo hoje de manhã um corte e aí uma influencer falando, né? Que ela ficou impactada com o atendimento que ela teve em um restaurante. Olha que legal isso. Ela disse que chegou no restaurante, primeiro que foi muito bem atendida. O prato era bem apresentado, o prato era saboroso, a sobremesa, tudo atendeu 100%, 200% a expectativa dela. E aí, uma coisa chamou a atenção, que era quando o cardápio, quando você clicava no QR Code, geralmente o QR Code leva para um cardápio, né? Esse QR Code ele levava ela para o cardápio para dentro do WhatsApp dela. Olha que sacada genial. A pessoa vem com o celular, coloca no QR Code, o QR Code manda o cardápio para o WhatsApp dela. O que aconteceu aí? Falando de estratégia. Sim. As informações daquele cliente, o número, o horário, o dia, o pedido, tudo isso ficou registrado no sistema do restaurante. Depois de 2 semanas, o restaurante manda uma mensagem para ela. Olá, tudo bem? Queríamos te agradecer por você ter visitado aqui o nosso restaurante. E um detalhe, percebemos que você comeu a sobremesa tal. Estamos te convidando gratuitamente para você vir aqui novamente e até nos próximos, dá um período, né, para você vir aqui e você comer novamente a sua sobremesa favorita totalmente grátis. Sensacional. Aí a pessoa vai Isso para é lá, muito bom. aí a pessoa vai para lá, senta no restaurante para comer a sobremesa, mas ele vai falar que eu tenho que pedir alguma coisa. Lógico, o prato principal, né? Cara, é surreal. Muito bom, muito Perceba bom. que uma coisa simples, uma estratégia simples, Sim. mas ela gera um envolvimento, ela gera um acolhimento. É aquilo que você falou. Não é que o cliente quer passar por aquele sufoco, mas se ele passar por aquele sufoco, ele quer ser atendido novamente. E esse cara se relaciona na sociedade. Com toda certeza. Tem amigos que viajam. E você vai ser a indicação deles. A referência. A referência. Né? Então, assim, eu percebo ainda que, eu digo por mim também, a gente precisa melhorar muito o pós-venda. Né? Você falou sobre tráfego, você falou sobre comercial e você falou sobre a escrita, né? A copy, né? A comunicação. A comunicação. Eu incluiria mais um, que é a gestão. A gestão. Porque a gestão é o que vai conectar tudo isso aí. Sim. E vai finalizar com o pós-venda. Hoje, lá no escritório, a gente desenvolveu em automação cerca de 90% dos fluxos internos hoje. Que eu me refiro a fluxo? O lead entrou pelo funil, veio lá pelo chat guru, que foi você que nos indicou. Ele cai ali no funil, tem os primeiros atendimentos. Sim. Esse atendimento ele passa para o comercial, tem o fechamento, assinatura. Tudo 90% em automação. Não pode ser 100%. Porque o humano tem que estar ali. Humano. Porque senão vira robô, né? E eu não gosto de ser atendido por robô. Eu acho que aquela parte de qualificação da lead ali tem que ser 2, 3 intervenções ali. No máximo. No máximo, 2 ou 3 no máximo. Entendeu? E a partir dali, atendimento, é entender a dor, é ver se faz sentido, ver se não faz sentido, é humanizado, né? E mesmo assim, esse atendimento inicial, mesmo sendo através de um robô, você consegue colocar nele um cunho humano ali, né? Sim. Porque é importante essa humanização, né? No atendimento. Na era digital, onde todo mundo busca, né? Só que a gente também faz o caminho de, né, automatizar nosso escritório, porém deixando o humano também conduzir. Claro. É super importante isso. E quando você fala da gestão, eu acho fascinante. Marketing, gestão e vendas, né? E eu tenho ainda, o que é que eu falo para os advogados hoje? Se você não sai do operacional
e coloca a sua cabeça para ser uma cabeça de estratégia, você ser o estrategista, né? Como você falou agora aí do restaurante, o advogado que fica no operacional preso, Exato. ele não vai trazer as estratégias adequadas para dentro do seu escritório, de marketing, de gestão, de venda, de pós-venda, de treinamento, né? Uma equipe. Se você não tem processos internos bem definidos, você não tem uma equipe bem treinada, uma cultura, uma visão, missão, valores dentro do seu escritório, dificilmente seu escritório vai escalar, dificilmente seu escritório vai ter sucesso, né? Foi como eu falei agora há pouco, seu sucesso vai ser rápido. Perfeito. Você vai, porque no digital você consegue, né? É impossível você ir para o digital e não conseguir alguns clientes, mas aquele alguns clientes só não vale a pena você impactar poucas vidas, né? Para que a gente veio para a Terra? Perfeito. Impactar poucas pessoas? Perfeito. Meu amigo Reuter, e Valeu. para finalizar esse bate-papo, eu queria que você fizesse alguma consideração, aquilo que estiver dentro do seu coração. Que mensagem você quer passar para quem está assistindo? Eu vejo que você tá. Eu percebo, eu tenho uma sensibilidade para ver que você, sua rede social, está tendo uma movimentação ainda sucinta, no sentido de estar vindo uma mentoria por aí de tráfego. Eu estou sentindo, Vamos ver, então vamos vamos falar ver. sobre isso aí também. Vamos ver. Na verdade, né, o que é que acontece? Eu enxerguei, como eu te falei, o meu objetivo hoje é estar fazendo com que as pessoas também prosperem. Porque não adianta só eu prosperar. Quanto mais pessoas prosperarem, mais outras pessoas, né, serão atingidas com essa frequência, com essa energia. E a gente vai fazer o quê? Um ecossistema muito próspero, que é o que a gente quer hoje, né? Então, se eu estudei hoje, se eu busquei essa informação, se eu validei, porque quando eu trago lá no meu Instagram, eu não trago lá como alguns gurus, faça isso que ele não testou. Quando eu converso, quando eu trago uma informação, é algo que eu já validei, né? Então, aos advogados que estão aqui, né, nos ouvindo nesse podcast maravilhoso aqui com o grande Gil Fernandes, referência direito à saúde, né? E referência, né, para a Reuter aqui presente. Então, fiquem ligados aí que vai trazer mais informações aí. E eu vou lhe dizer mais, viu? No Spotify não é só ouvindo, não. É assistindo também, porque a gente já está subindo o conteúdo no Spotify também em vídeo, cara. Pois é. E esse episódio aqui, a gente vai subir ele também. Então, vamos nessa. Vamos Fechou? nessa. Vamos nessa. Meu velho, prazerzaço te receber top. aqui. Conversa boa demais. A galera vai te conhecer mais, vai te conhecer melhor. E vamos ajudar mais pessoas. Vamos prosperar. Fechou? Valeu. Abraço.